Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as formas de relevo. Observem esta figura. É uma figura com algumas formas de relevo: serra, morro, planalto. Existem as serras, que é uma forma bastante acidentada com muitos picos, como a Serra dos Órgãos, por exemplo, onde ficam os municípios de Petrópolis e Teresópolis. O ponto mais alto da Serra dos Órgãos se chama Pedra do Sino. A Pedra do Sino tem 2.263 metros de altitude. Um outro pico alto da Serra dos Órgãos chama-se Dedo de Deus. O Dedo de Deus tem 1.692 metros de altitude. E ali embaixo está a Baixada Fluminense. Vejam a setinha vermelha. Lá embaixo. A outra forma de relevo é o morro. Os morros são mais suaves, vejam essa foto. Mais suaves do que as serras, mais arredondados e mais baixos. Existem morros não ocupados por pessoas e existem morros completamente cobertos de casas, como nesta foto. E também existem morros usados para agricultura, como nessa figura aí. A forma de relevo seguinte são as montanhas. Veja aqui. As montanhas são muito mais altas do que as serras. A montanha mais alta do mundo é o Monte Everest. Está mostrando nesta figura aí, que mede 8.848 metros de altitude. Veja a setinha preta apontando. Este é o Monte Everest. A próxima forma de relevo depende dos morros, das serras e das montanhas para existir. Ela fica sempre entre dois morros ou entre duas montanhas. Chamamos de vale. Geralmente, nos vales, passam rios, como nessa foto que vai aparecer aí. Então, essa foto mostra dois morros, né, um de cada lado, e no meio um vale. E nesse vale passa um rio. Ok? A próxima forma de relevo são os planaltos pintados de verde, que são formas de relevos mais desgastadas. Como assim? Os ventos e as chuvas desgastam o topo desses morros e serras com o tempo. Esse desgaste torna o topo plano, como é o caso da Chapada Diamantina da próxima figura aí. Parece chapada? Isso. Tá vendo que esses morros eles são retos e chapados no seu topo? Então, a Chapada Diamantina, o ponto mais alto dela possui 2.033 metros de altitude. A diferença dos planaltos para as serras não é a altitude, porque os dois são altos. A diferença é que os planaltos eles são desgastados no topo, como eu estou mostrando aí, e as serras elas são pontudas, como é o caso da Serra dos Órgãos do nosso exemplo. Então, esses picos pontudos, eles caracterizam a serra. Esse é o Dedo de Deus, esse é o Escalavrado, essa é a Pedra do Sino, esse daí eu não sei o nome. A próxima forma de relevo são as planícies pintadas de roxo. Olha, as planícies são relevos muito baixos, quase no nível do mar, como mostra esse desenho. E são relevos planos também, só que baixos, diferente do planalto. O planalto é alto e plano, a planície é baixa e plana. Ok? Veja essa figura. Parece figura? É isto. Essa figura é um exemplo de planície, onde passa um rio no meio, tá? Não é um vale, tá? Por que não é um vale? Porque a planície ela é uma grande área baixa e plana, como a gente pode ver nessa figura. Existem as planícies que não são ocupadas pelo ser humano e existem outras que são repletas de casas e construções, como podemos visualizar nesta foto aérea, essa foto de avião. Vejamos bem. Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu.
Essa é uma foto aérea da Baixada Fluminense. Nessa foto, nós podemos ver estas partes verdes que correspondem às vegetações. Vou escrever ali. Vegetação. E as partes acinzentadas, esbranquiçadas, são milhares de casas, ruas, asfaltos, construções, prédios, shoppings, etc. Na próxima figura, a gente vê mais de perto o que são essas casas. Parece figura? Isto. Essa foto mostra um pedaço da planície ocupada por casas próximos a esse rio aí. Isso é uma planície ocupada por pessoas. Vamos ver a próxima figura. Olha o tamanho dessa planície, desse rio. E olha a quantidade de casas próximas a esse rio. Esta foto é de uma partezinha da Baixada Fluminense. Tá? Aliás, é por isso que se chama Baixada, porque é uma área baixa e plana, bem perto do nível do mar e dos rios. Vamos ver uma outra foto, isso. Essa foto também são de casas construídas na planície, só que são casas construídas em cima de pedaços de pau chamados palafitas. As pessoas constroem suas casas dessa forma porque quando o rio enche, suas casas não são inundadas. São casas construídas às margens de um rio qualquer lá na Amazônia. Agora vamos ver o que acontece quando existem muitas casas construídas nas planícies próximas aos rios e ao mar. Naturalmente, quando chove muito, os rios enchem e podem inundar as áreas próximas a elas, nas suas margens, como mostra esse desenho. Vejam a foto seguinte. Essa foto mostra um homem navegando em um rio muito cheio. Conseguem perceber que os troncos dessas árvores estão dentro da água? Vejam bem, porque esse rio está inundado. Vejamos este desenho agora. Esse desenho explica que quando o rio enche muito e existem casas nas suas margens bem próximas, estas casas serão inundadas, como podemos ver na foto seguinte. Aparece foto? Isso. Estas casas, todas inundadas, foram construídas na planície, bem próximas a algum rio, e elas sofrem a consequência de serem invadidas por águas na época de muita chuva. Para finalizar as formas de relevo, a última forma do nosso desenho é a ilha. Olha bem, a ilha é uma porção de terra envolta por água, e a ilha nós só conseguimos ver o topo da ilha, porque ela pode ser um morro ou uma montanha que está embaixo d'água. A gente só vê a parte de cima. Nesta figura, nós vemos um exemplo de ilha natural com quase nenhuma ocupação humana. Olha que lindo. Já nesta foto, estamos vendo a Ilha do Governador, aqui no estado do Rio de Janeiro, repleto de casas, prédios e outras construções que cobrem toda a ilha. Vejam bem, esta é a Ilha do Governador, completamente ocupada por pessoas, por habitações. Outro exemplo de ilha, que bem perto da Baixada Fluminense, é a ilha de Paquetá, que é menos ocupada do que a Ilha do Governador, mas mesmo assim muitas pessoas vivem lá, moram lá, certo? Para fechar o vídeo, vejam este mapa de novo. É um pedacinho do mapa do estado do Rio de Janeiro, onde estão os municípios da Serra dos Órgãos, Petrópolis e Teresópolis, e os municípios da Baixada Fluminense. E neste mapinha podemos ver também e ainda estou riscando os municípios. Belford Roxo, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis. Nós também vemos nesse mapinha a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá, bem pertinho da Baixada Fluminense. Agora deixarei um link para vocês responderem algumas perguntinhas. Bom trabalho e até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.